Olá, tudo bem, Carla? Tudo bem? Tá conseguindo me ouvir Boa tarde. Agora sim, seu agora? microfone estava mudo. Sim, eu Que tenho um beleza. cachorro aqui que grita muito e eu tento acalmar. Dei um oi para ele não atrapalhar a gente nesse momento. Ai, meu Deus. Tudo bem, ele só quer se expressar. Ele só quer se expressar, tá tudo bem. Aqui eu não tenho cachorrinho, não temos bichinho, mas temos muitas obras. Tenho 3 obras em volta. Então eu tive que fechar. Nossa. Eu moro numa cidade cheia de repleta de prédios cada vez mais, né? E Kátia, tu mora em E São tem Paulo? construção. É São Paulo? Eu moro em Santos, Ah, em Santos, certo. mas moro e estão levantando 2 prédios ao meu redor, mais Nossa. 2. Então, o barulho de obra aqui é frequente. E eu tive que fechar portas e janelas para a gente conseguir Ô, Kátia, a tua voz está aparecendo cortada para mim. Então, o barulho do cachorrinho parecendo, tá? Eu vou tentar me aproximar mais. Certo, parece, eu acho que às vezes é algumas quebras da internet, né, que acontece. Sim, pode ser. A internet aqui costuma ser boa, mas hoje a internet pode estar um pouco estável. Você me ouve agora melhor? Agora tô te ouvindo bem, isso. Tá bom. Eu havia dito que o cachorrinho latindo chega a ser até um som gostoso, perto dos barulhos que eu tenho aqui da obra. Né? Existe um texto da Marina Colasanti que diz que a gente se acostuma com tanta coisa que não devia, né? Inclusive com os barulhos da cidade grande que a gente acostuma e no fim acaba nem Verdade. percebendo. Carla, eu queria agradecer demais. Eu estou aqui. Antes de entrar, estava dando o último respiro aqui, porque é uma emoção muito grande estar aqui com você. E eu agradeço demais por você ter aceito o meu convite, né? Sei que a sua agenda deve ser muito atribulada aí, com tantos afazeres, sei que você está no meio de uma formação também, então agradeço demais sua disponibilidade em aceitar isso, humildade, porque eu estou, né, começando aqui meu caminhar, e você aqui é uma grande honra, tá bom? Ô, Kátia, não te preocupa com isso, porque na realidade a gente está aqui para semear, não é? Sim, sim. Estamos para semear, não importa em qual solo, aonde, quando e como. Se a gente tem disponibilidade, é um prazer. Então, assim, eu estou muito feliz pelo convite. Quero te agradecer. Ontem eu conversei com a Camila Isola também, um assunto mais ou menos parecido, não é? E fiquei pensando, meu Deus, como a gente não se repetir. Mas eu acho que Montessori é isso, é de novo, de novo, de Sim, novo, né? sim. A Porque... gente, Pode Gabriel, falar. outro dia disse que o trabalho dele é começar Montessori todos os dias. É E é verdade. exatamente isso, É né? isso, é verdade. É muito, muito boa essa frase de Gabriel. E alguns assuntos se repetem, mas eu disse hoje mesmo também, numa live do Lar Montessori, que eu me surpreendo e me encanto com Montessori todos os dias, porque todos os dias eu fico estudando, né, e fico pensando no alcance que Montessori pode ter, né? O tema da nossa live é Montessori para todos, né? E o alcance que se tem, que se pode ter em Montessori para além da educação infantil, inclusive, fica meio repetitivo a gente falar isso, né? Mas é que Montessori é para a vida mesmo. Eu conheço pessoas que já levaram Montessori para empresas, conheço pessoas que projetos de Montessori aqui no Brasil, nós temos lar de idosos, né? Que atende
que trabalha com Montessori também, inspirado no projeto de demência e envelhecimento da AME. Então, é para a vida, né? Eu falo que é do nascimento ao envelhecimento, né? Para todo mundo. É verdade, eu acho que Montessori fala para a alma de cada um e essa alma não tem idade, né, Kátia? Eu tenho um projeto chamado Beija-Flor. Esse projeto existe há 14 anos, até comentei ontem, e esse projeto começou assim sou eu e uma psicóloga, Leniara, a gente vai nas escolas e oferece o nosso trabalho semanal, como gratuito, voluntário, né? E a escola geralmente nos indicava 9 crianças com dificuldades, geralmente as que tinham muita dificuldade, que a escola já tinha tentado de tudo um pouco e não havia funcionado, não é? E a gente atendia, então, as crianças, depois os pais e os educadores durante um ano. E esse projeto já, este ano, estaria fazendo 14 anos. A gente parou para escrever, porque as instituições que a gente ia atender não deu. E a gente passou, então, por escolas desde a educação infantil, fomos para os adolescentes, atendemos o eixo, educação de jovens e adultos, e nos últimos 2 anos nós atendemos 2 lares de idosos. E foi uma experiência maravilhosa com a questão de Montessori, com os adultos, no EJA são adultos, né? E nesse lar de idosos. E é claro que a gente precisa estudar muito, aprender muito. Eu acho que o Brasil é um país ainda jovem, que não tem noção do que significa o envelhecimento. E a gente ainda não está preparado, né, para acolher de forma respeitosa e digna, assim como propõe Montessori, os idosos. Então, a gente tem preconceitos, a gente tem abandonos, a gente tem falta de escuta. E eu só aprendi, tive muita gratidão nessas últimas 3 experiências, que foi a educação de jovem e adultos e a educação, o trabalho com idosos. E, assim, com certeza, Montessori é para todos, é para todas as classes sociais, é para todas as religiões, é para todos os credos, né? Montessori é para todo mundo. E também a experiência que eu tenho na questão de Montessori em escola pública, né? Eu tenho uma escola privada, mas eu tenho há 11 anos feito um trabalho com 2 municípios e também com sementes únicas, eu chamo, dentro da minha cidade, porque muitas pessoas, independente das secretarias de educação, se apaixonaram, estudaram e começaram a fazer Montessori para as crianças que são menos favorecidas, em situações de risco, né? E o sucesso é indescritível, né? E acho que talvez a gente tenha que pensar até mais, né, na questão da escola ir para espaços não tão privilegiados, porque a gente rompe com o ciclo da miséria humana. Não só a miséria de alimentação, mas até de sonhos, né? Porque muitas vezes a gente está num lugar desses com uma criança que vem de histórias de ancestralidade, de famílias que nunca ninguém chegou a terminar o ensino médio, chegou a uma universidade, quem nunca sonhou de verdade, né? E quando a gente instala a Montessori, essas pessoas resgatam isso, essas crianças, né? E podem quebrar esse ciclo anterior e a partir dali ser tudo tão diferente. Então, eu ouvi em Curitiba, veio 2 pessoas, uma pesquisadora e um rapaz também que cuida da casa de Montessori em Chiaravale, e eles falaram da Cruz Branca, que ela tentou construir e apoiar, né, as crianças no período da Guerra Espanhola, para poder ajudar essas crianças a se restaurarem depois dessa perda, dessa violência toda e da perda da família e tal, para não passarem para a nova geração esse ciclo de violência. Então, Montessori tem essa profundidade, essa magia de poder
restaurar, resgatar uma pessoa digna e merecedora de tudo aquilo que a gente tem direito quanto ser humano, né, para poder realizar a missão cósmica da gente. Então, assim, trabalhar com Montessori, eu, Carla, pessoa física, né, foi assim uma transformação pessoal. Porque ao mesmo tempo, quando a gente trabalha com tudo isso, a gente se vê porque a gente faz parte desse grande contexto. E eu acho que para a gente fazer Montessori, a gente tem que conviver com as pessoas, tem que conviver com os alunos, tem que conviver com os adultos, com os idosos, e todo dia ter olhos de águia para trazer uma grande aprendizagem dessas relações. E na realidade, quando a gente tem a oportunidade de conviver, a gente mais aprende do que ensina, né? Então, essa experiência que eu tive, eu mais aprendi do que ensinei. Esse ano a gente parou para registrar esse projeto e a gente fica assim, pasma, porque somos duas pessoas que fizemos o mesmo projeto com as mesmas pessoas e cada uma tem uma aprendizagem única e personalizada como profissional, né? Ela como psicóloga e como eu sou psicopedagoga também, né? Mas assim, vem de encontro com as questões pessoais da gente, então a gente vai relembrando as aprendizagens que teve e cada uma lembra de uma coisa diferente. Então, realmente, Montessori, ele salva não só aqueles que a gente oferta, mas aqueles que trabalham com Montessori, né? Eu não sei, Kátia, se tu tens essa experiência de trabalhar com pessoas e com Montessori ou com crianças? Não, eu não tenho essa vivência. Eu cheguei em Montessori, Carla, muito aos pouquinhos, né? Como a maioria das famílias, eu cheguei por causa do tal quartinho, tá? E depois Montessori veio vindo para mim como em pinceladas mesmo, assim. Por uma necessidade, né? Por não contar com uma rede de apoio, eu digo que Montessori é a minha rede de apoio. Foi quando minha filha era um pouquinho menor ainda, e é ainda até hoje, né? Porque até hoje, ainda mais agora com a pandemia, né? Eu ainda trago minha filha para fazer as atividades de vida prática. Minha filha está agora com 5 anos, acabou de completar 5 anos, e com a pandemia eu ainda consigo manter sem telas, o máximo de tempo possível. Nossa televisão aqui ela é desativada, então a gente tem usado a tecnologia, por exemplo, para trazer coisas culturais, né? E então Montessori até hoje para mim assim é uma rede de apoio, é uma ajuda à vida, assim, né? E você estava falando de romper ciclos, e eu me identifiquei muito, porque eu vim a minha mãe, a gente tem esse histórico familiar, acho que em quase todas as famílias, de vir de um lar onde tradicionalmente era mais rígido, mais autoritário e até violento, né? A começar a minha mãe teve um histórico de violência na vida dela, assim, e ela refletiu isso na gente. E hoje eu e meus irmãos, né, somos em uma família numerosa, a gente conseguiu romper, assim, esse ciclo. A gente já não age mais da mesma maneira, né? Não, meus irmãos não conhecem Montessori, mas é possível romper esse ciclo, né? E quando eu conheci Montessori, eu me identifiquei de primeiro, assim, né? Então, eu não tenho a vivência de escola, não sou pedagoga, não ensinei, mas trouxe Montessori para a minha vida, trouxe a essência e a filosofia para a minha vida como uma rede de apoio mesmo, assim, sabe? Porque eu precisava saber o que fazer
Eu queria alternativas que não fossem colocar na frente da TV, que não fosse deixar chorar e que não fosse colocar com brinquedos barulhentos, porque ou prender dentro de um cercadinho. Essas eram as opções e os conselhos que eu ouvia, mas que eu não queria reproduzir. E foi assim que eu fui chegando aos poucos na vida prática e fui descobrindo que era possível fazer outras coisas, né? Então, tu sabe. essa a minha vivência com Montessori. E aí, depois que eu conheci Gabriel Salomão e o que eu cheguei no Lar Montessori, comecei a estudar um pouco mais, fazer os cursos, e trouxe Gabriel Salomão a Santos, aprendo muito com ele também e com muitas pessoas todos os dias, né? E essa, não tenho essa vivência, mas enxergo hoje em Montessori, inclusive, uma possibilidade, uma ajuda para olhar para minha mãe, porque minha mãe é uma idosa, né? Para olhar para minha mãe e ver os limites, entender os limites dela, né? E não, então Montessori me ajuda até nesse relacionamento, assim, né? Ô, Kátia, tu sabe o que estou falando? Eu fui pensando sobre a minha experiência, né? Eu já não consegui fazer com a minha filha, eu não tive essa disponibilidade e talvez essa sabedoria de poder praticar em casa tudo isso, porque desde cedo eu construí uma escola e a escola ela acaba nos sugando e então de uma forma ou outra eu tinha uma pessoa que cuidava da Maria Eduarda em casa, né? E as pessoas compreendem muitas vezes como quando trabalham num lar que aquele indivíduo não precisa fazer nada, né? E que esse serviço é pago então por um profissional que realiza. Então, a minha filha não teve oportunidade de compartilhar essa vida prática em casa. E o que eu sinto hoje? Ela está com 29 e vai casar. Ontem noivou. E assim eu me dei conta o quanto ela perdeu a oportunidade de ser autossuficiente para se gerir, porque eu não estava em casa para fazer as coisas para ela observar, e a pessoa que estava acreditava que aquilo não seria uma aprendizagem, né? É uma pessoa maravilhosa, mas ontem a gente até comentou a questão do preconceito das comunidades mais carentes para a vida prática. Muitas vezes, até o pai com poder aquisitivo pergunta, mas meu Deus, eu estou pagando a escola para o meu filho limpar e varrer, o que significa isso? Absurdo. E eu acho que o grande diferencial do Montessori é a vida prática, né? O ajudar a incluir a criança na família, dela poder participar. Claro que com adaptações, no começo de uma forma mais de parceria, de companhia, para depois até vir colaborar. Mas o que isso ajuda o indivíduo a se autogerir, né, e se tornar autônomo e independente. Em um mundo que a gente não sabe como vai ser logo, a gente já nem sabe mais neste momento como está sendo esse mundo novo, né? Mas assim, se tu puderes preparar teu alimento, cuidar da tua casa, fazer a tua unha, tu não depende de tantas outras pessoas e isso gera também uma renda, uma independência, uma autonomia, uma satisfação pessoal de eu sou capaz de cuidar das minhas necessidades, né? Então esse teu investimento com a filha é algo fantástico que eu até estava comentando que as pessoas mudaram muitos modelos de família e as pessoas dizem assim, o importante não é o tempo que a gente está com a criança, mas a qualidade. Eu penso que não, o tempo e a qualidade são importantes das crianças estarem junto às famílias, né? E nesse momento de pandemia, eu sinto que muitas crianças foram super bem acolhidas nos seus lares e muitas crianças a família não sabia qual era o lugar dela nesse espaço de casa. Qual é o lugar dessa criança? Eu que trabalho com muitas instituições, tem pessoas que me contam, Carla, a gente trabalha
das 7h30 da manhã às 7h30 da noite. Tem criança que 7h15 a família já está com a criança na frente da escola. Quando a gente entrega às 19h30, essa criança já foi banhada, já está com a fraldinha, vai para casa. Diz que volta com a mesma fralda no outro dia. E eu fiquei parada pensando sobre isso, né? Em que momento esse contato com essa família, com essa criança, nem na hora da higiene pessoal, em que momento a gente cria esse vínculo de afeto? E também me dou conta da importância da instituição escola, nesse sistema de creche ainda maior ainda, que as pessoas precisam muitas vezes trabalhar e entregam às crianças da profunda importância da gente quanto ser humano, ter uma boa formação, ter uma boa preparação, entender que nós não somos pai e mãe, mas que às vezes estamos exercendo esse papel na escola também numa situação dessas, né? Porque se não for a gente, quem será? Quem será que vai exercer esse papel nessa criança que passa toda a sua primeira infância numa creche, das 7h30 da manhã às 7h30 da noite, às vezes até aos sábados? Então, essa diversidade tão grande exige do educador cada vez estar melhor preparado para todos. E quando eu falo para todos, a gente também tem que cuidar para não excluir as famílias de um poder aquisitivo maior, porque não significa que todos não estejam necessitando de um olhar afetivo, amoroso e acolhedor, né? E o quanto a gente também, como indivíduo, tem que se preparar para dar esse colo para a família também. Né? Então, assim, Kátia, eu acho bem legal essa oportunidade que tu estás tendo para tua filha de aprender Montessori e querer ser melhor, né? E tá investindo o teu tempo e toda a tua reconstrução, porque como tu disseste, eu não tive, tive que aprender. E quantas vezes os pais não entendem que tem que aprender e tem que estudar para ser um pouco melhor, né? Alguns entendem, eu aprendi desse jeito, eu vou repetir, acredito que seja o melhor, né? E não olha por outro ângulo. Então, a gente está no momento de ter que estudar muito, 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 ter que e não só estudar em termos técnicos e metodológicos, mas a gente também tem que se preparar individualmente como ser humano, né? Aquela questão de qual é o momento só da Kátia Simone também, não só da filha, não só da família, para poder se ver também como uma pessoa mais inteira, para poder oferecer o que há de melhor. Sim. O momento de Kátia Simone, eu aprendi também porque a gente vem eu vim de uma educação de que a gente tinha que ser uma super mulher, né? A gente tinha que dar conta de tudo. E a gente tinha que dar conta. A minha mãe. Você está com o telefone mudo, Carla? Eu fechei que o cachorro estava gritando só para não interferir. Tudo bem. Tá certo. E eu fui aprendendo, assim, que a gente tem que ser forte, que a gente tem que ser super mulher, e que a gente tem que ser super mãe, e que a gente tem que ser super profissional, e que a gente tem que ser super tudo, né? E eu cresci nesse pensamento, assim, a minha mãe foi aquela mulher que a sociedade chama de forte e guerreira, né? Eu hoje enxergo com um olhar um pouco diferente, acho que ela foi um pouco vítima da sociedade e abandonada pela sociedade, né? Mas foi assim que nós fomos educadas. Como assim você não consegue dar conta de uma criança se eu dei conta de 8, né? É verdade. Né? Eu estava pensando sobre isso essa semana. E como assim, né? Só que eu demorei para entender que estava tudo bem quando eu não tinha 5 cores no prato da minha filha todos os dias, no almoço e na janta. E estava tudo bem num dia que eu não estava, que o dia tinha sido turbulento, difícil, né? Que a criança estava exigindo mais, naquele dia eu ter uma comida mais simples. Não todos os dias,
claro, né? E aí a gente respira e estuda e acorda no dia seguinte um pouco melhor e começa de novo, né? E aos poucos eu fui aprendendo que essa cuidar de mim e olhar para mim fazia com que os meus dias fossem mais leves, né? Então, mas eu demorei bastante, assim, para a gente às vezes reclama que a gente não tem a ajuda, por exemplo, do marido em casa, do companheiro em casa, da companheira, mas muitas vezes a gente se prende nesse papel e também não dá espaço para o outro. Perfeito. Para o filho fazer, para o marido fazer, para a esposa fazer, para quem quer que seja fazer, né? Então a gente precisa também, como você disse, né? Ter tempo para si e se libertar, não. É capaz de o companheiro ou a companheira, ou seja quem for, é capaz de trocar uma fralda, é capaz de a criança é capaz de se cuidar, né? O marido é capaz de se cuidar também, a esposa é capaz de se cuidar também, todo mundo é capaz de olhar para si, olhar para o outro e olhar para o ambiente. É uma tarefa de todos, né? Fazer Montessori em casa é fazer Montessori trazer todo mundo para esse sentido de pertencimento. E fica melhor para todo mundo, porque todo mundo consegue ter mais qualidade e mais tempo depois para ficar junto. Quando está junto, está mais inteiro. É muito bom te ouvir, porque assim, com as crianças também, eu sempre aprendi, né? Eu mexo, porque eu estou em sala de aula 3 vezes por semana. Eu adoro estar em sala de aula, na realidade, eu acho que o meu laboratório de aprendizagem é estar com as crianças. Então, assim, quando eu cometo erros, mostrar para as crianças que eu cometo erros e que eu posso e que eu aprendi com o meu erro. Eu disse, puxa vida, não me concentrei, deixei cair. Puxa vida, eu não consegui desenhar tão bem quanto você desenhou. E isso me dá a Edmara fala uma coisa muito interessante. Quando a gente não é perfeito, a gente se aproxima muito dos outros. Porque a gente é humano. E não ser perfeito é isso, é ser igual a todo mundo, cheio de defeitos, né? Ou de coisas que não são excelentes, essa excelência. Então, eu acho maravilhoso essa experiência da gente não ser perfeito, né? E também Edmara fala sobre a questão dos erros ser um trampolim para o acerto. A gente só acerta, né? A gente só aprende testando, errando e aprendendo e testando. Eu estou aqui numa posição de que me coloquei a fazer as lives com medo, com vergonha, porque não sou uma pessoa que tinha, né, que não voltada para a comunicação, voltada para a oratória, não tenho nenhum. E eu vim aqui porque eu percebi que Montessori, o que eu tinha começado com a minha pesquisa, né, e as pessoas, os projetos e as pessoas que começaram a chegar até mim eram muito maiores do que Montessori era muito maior e falava muito mais alto do que o meu medo e a minha vergonha. É um pouco lidar com as nossas vulnerabilidades, né? E eu falei, ok, do jeito que dá, eu não tenho cenário especial, o que eu tenho, e isso vem de encontro também com uma coisa que eu até coloquei hoje no site, que quando eu fiz a pesquisa, né, eu fiquei me questionando muito, porque eu ficava vendo aqueles projetos incríveis, né, todos, e eu falava, meu Deus, né, é tão distante de mim, como é que eu posso fazer, né, para me aproximar disso? E aí eu ficava frustrada, porque eu não sabia como fazer esse Montessori chegar para todos, né, me via impotente, sabe?
E eu falava, e um dia eu me questionei, o que eu, Kátia Simone, com as ferramentas que eu tenho hoje, o que eu tenho hoje? Eu tenho um computador e a internet, e alguns livros em português da Montessori. E sentei e fiz a pesquisa, né? Iniciei lá a pesquisa porque eu queria saber, porque deve ter alguém que chegou, que conseguiu, ou que tem esse trabalho, né? E aí as pessoas começaram a vir e a contar, e eu falei, olha só, a gente precisa atravessar o continente, a gente não precisa dominar outro idioma, a gente pode fazer o que a gente tem. É como a gente fala dos materiais montessorianos, né? Que são caros, mas dá para se fazer muita coisa dentro das escolas, para se produzir muitas coisas. E a gente sentado em casa, se a gente tiver a ferramenta, né, um computador e a internet, a gente consegue fazer isso chegar mais longe. A gente Com, consegue fazer isso com chegar. certeza, e assim, eu acho que essa não timidez, existe uma possibilidade que a gente vai construindo, é um treino, né, Kátia? De que a gente vai ofertando o que tem com a humildade que se pode ter, porque a gente não sabe tudo, ninguém sabe tudo, a gente está sempre aprendendo e sempre as palavras para alguém serve. Então, assim, como é bom poder compartilhar e que sirva para alguma pessoa. Tem ações que a gente faz na vida que a gente não tem a mínima noção do quanto ajuda o outro. Então, vou contar, eu tenho um menino que, quando eu tinha minha escola, ela era num lugar, quando eu comecei, faz 31 anos atrás, a escola, ela era numa região, assim, de muito verde, eu não tinha nem cerca na escola, era tudo aberto. E sempre passava um menino ali na frente, que morava no avô porque tinha uma situação de vida muito difícil, foi retirado da mãe e foi o avô e a avó que ficaram com esse menino. Ele passava na frente da escola e ele sempre parava e ele participava de algumas coisas, dava um lanche, conversava. E naquela época eu me lembro que a gente no banco colocava o dinheiro no envelope e colocava num depósito, não tinha caixa eletrônico, né? E era corrido para mim, às vezes às tardes, e eu dizia para ele: tu vai no banco e deposita, entrega esse envelope dentro da caixa. E eu dava uns troquinhos para ele, né? Esse menino hoje tem 35 anos e ele me disse: Carla, tu me salvaste, porque assim, desde pequeno, toda a minha família dizia que eu ia ser ladrão e bandido, que nem a minha família, meu pai e a minha mãe. Toda vez que tu me dava aquele envelope para colocar no depósito, tu dizia para mim, sem saber: eu confio em ti, tu é capaz de fazer isso. E ele sempre colocou corretamente e confirmou no interior dele que ele não ia mexer no que não era dele. Então, assim, eu fiquei sabendo isso depois de 28 anos que ele contou. Então, assim, eu fico muito emocionada com as questões assertivas, com as coisas simples até, que às vezes a gente tem a oportunidade de fazer e não valora, e que são muito importantes, né, Kátia? Então, assim, acho que o teu trabalho é bem legal e é muito importante. As pessoas que te escutam, provavelmente alguma coisa, elas absorvem e aprendem. E eu acho que a gente está num momento que a gente precisa aprender a ficar com os filhos, precisa aprender a ser bom, ter prazer de estar com os filhos, né? Porque as pessoas não têm mais prazer de estar com as crianças e culpam as crianças por isso. Não, as crianças chegaram nessas atitudes, nessas dificuldades pela falta de tempo e falta de investimento que a gente teve
com as crianças, né? Então, assim, é um exemplo de tu estares com a tua filha pensando, estudando através dela. A gente não acerta 100%, mas a gente consegue ser um pouco melhor quando tem essa disponibilidade, né? Isso sim é fazer Montessori. E às vezes a gente pensa que está educando 50 e a gente está fazendo apenas para um, está salvando apenas um, né, de uma história mais difícil. Então, não podemos de forma nenhuma desmerecer nenhum trabalho bonito, profundo e lindo, né? E no caso teu, estudando ainda Montessori. Então, na realidade, a tua mestra é a tua filha de 5 anos. Tudo começou por ela, né? Por ela, para ela, e só que depois Montessori foi tomando, eu costumo dizer que Montessori foi tomando conta de cada cômodo da minha casa, né? Porque eu achava que Montessori era só um quarto, depois descobri que dava para levar para a cozinha, depois descobri que, na verdade, Montessori tomava conta, podia ser possível, né? Na casa toda, e tomou conta da vida, na verdade, assim, né? Num ponto que hoje eu vou seguindo nesse meu caminhar, eu não tenho um plano, sabe? Eu vou fazendo as coisas, as oportunidades vão surgindo, as inquietações vão surgindo, né? Porque a página começou de uma inquietação, essa pesquisa começou de uma inquietação. Eu tenho muitas inquietações, né? E essas inquietações é que me levam a começaram pela minha filha, porque eu tinha essa inquietação de que eu queria dar uma educação que respeitasse mesmo ela, né? E é lindo de ver, assim, hoje, ela, quando começou a pandemia, eu tive que sentar com ela para conversar, para explicar por que a gente ia ter que escutar, usar máscaras, né? E explicar para ela o que estava acontecendo. Né? E ela olhou para mim e eu estava dizendo, olha, pessoas todas na rua agora, filha. Eu fui na janela e mostrei, tinha uma pessoa passando com máscara na rua. E eu disse, filha, as pessoas agora vão ter que sair assim, todas de máscara. E ela olhou para mim e disse, e eu também, né, mamãe? Porque eu também sou uma pessoa. Ela tinha 4 anos. Né? Isso é muito lindo. E é impagável isso, sabe? Sim. Com a potência que isso dá. E eu quero essa potência para todos, sabe? Essa potência que a minha filha tem, essa potência dela dizer que, mamãe, você hoje não está respeitando meu tempo. Maravilhosa. Mamãe, eu sou uma pessoa. Você vê que já é exercendo, inclusive, o papel de cidadã, se colocando na consciência, né? Muitos adultos não querem usar a máscara. Mamãe, eu também preciso usar a máscara porque eu também sou uma pessoa. Então, isso já é a construção, já é a formação dela como pessoa, né? Maravilhoso. E acho que assim, né, Kátia, tu também está pronta para receber isso como algo de construção dela quanto indivíduo. Quantas pessoas escutam as falas das crianças e é como o Gabriel diz, que a gente diz criança não é gente, isso é coisa de gente pequena, né? A gente desvalora, parece gente, né? Então a gente não enxerga o que está na nossa frente e não valora. Então, eu sempre gosto de dizer que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, né? Quando a gente está pronto, está tudo ali. É que a gente começa a perceber as coisas, né? As falas. Então, é muito lindo. A criança, ela relata experiências e falas fantásticas. Eu tinha um livro na escola, era um livro indiano, e parecia um ritual, e a criança perguntou o que era aquilo. E eu, na hora, eu vi assim que parecia uma pessoa com várias imagens, digo, isso é um espírito. É o espírito da pessoa, eu disse para ele.
E ele tinha 4 anos e ele disse: o que é um espírito? Eu digo: pronto, agora eu me ralei. E aí veio a Sofia tinha quase 6 e disse para ele: o espírito é uma coisa que a gente tem dentro da gente, ela disse. E daí ele foi lá e buscou o esqueleto que tinha na sala. Ela dizia: não, isso a gente também tem dentro da gente. E ela botava os dedinhos dentro das costelas, dizia: aqui dentro. Aí outro foi lá e buscou o coração. E ela disse: não, é uma coisa que a gente tem, que quando a gente nasce, a gente faz assim, ó, respira e entra dentro da gente. Olha só que fantástico. Então, assim, o quanto as crianças são capazes de pensar e refletir sobre assuntos tão profundos que a gente às vezes acha que criança não é capaz de pensar, de ter um conceito. A gente fala muito o tempo todo e não escuta, né, as falas das crianças. Então, assim, eu adoro fomentar um bate-papo e ouvir como eles pensam, né? E só a criança que nos traz essa coisa de a gente se surpreender, porque eles são surpreendentes, eles não têm preconceito, eles estão formando conceitos, então eles têm uma forma de pensar muito diferente da do adulto, né? Ter criança pequena em casa, Kátia, é uma dádiva, que coisa bem boa isso. Sim. É. Não fosse uma criança em casa, não teria esse cenário. Olha que cenário lindo aqui, ó. Né? Por que as paredes têm que ser branquinhas, né? Não. Sim, Assim, ó, sim. obras da artista, né? Não teria E, esse as, cenário lindo aqui atrás. e uma coisa bem legal, tu disse, eu não tenho um projeto, mas existe um projeto cósmico para cada um de nós, que mesmo a gente não sabendo qual é, ele aparece e ele se revela. Eu sempre conto quando eu fui trabalhar em Bagé, em Camaquã, com a rede pública, faz acho que em torno de 11, 12 anos atrás. Eu fui, na realidade, para trabalhar com uma escola privada que tinha sido comprada, que era das Irmãs Beneditinas. Era um prédio muito antigo e eles tinham assim 4 andares e no último andar é onde as freiras dormiam. Então, eu fui num domingo para começar a trabalhar na segunda e fiquei lá. Mas eram aqueles roupeiros antigos, as camas antigas, e era enorme. E eu cheguei naquela escola e fui para este lugar e fiquei naquele 4º andar sozinha naquela escola gigante. Começou a me dar muito medo. Eu disse, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? Pensei, nesse lugar, aqueles roupeiros antigos, eu cobria a cabeça, eu vou dormir logo para passar. E, de repente, eu fui caminhando e eu vi na parede a pintura de São Francisco de Assis. E aí, aquilo me acalmou. E eu realmente trabalhei quase 2 anos na escola privada, que, no fim, acabou fechando. E a diretora e a coordenadora, que era a Jussara Haas e a Eva Rosi, elas eram cedidas da prefeitura para essa instituição. Então, elas voltaram para o município para trabalhar e citaram a experiência de Montessori e tiveram uma abertura. Então, entrei na rede municipal para apresentar a Montessori, que hoje já se institui, fazem 12 anos isso, e os professores, independente da Secretaria de Educação, estão fazendo formação, estão com a gente. Então, assim, existe um plano cósmico para a gente, e isso vai acontecendo e a gente descobre a missão cósmica, né, de cada um. E às vezes parece que a gente está indo por um caminho e é outro. Então, a minha paixão mesmo é a escola pública, porque eu acredito que ela tem um alcance maior, né? A escola privada é um número pequeno de crianças. E às vezes eu penso, é que nem a universidade, a gente tem tantas teorias, mas chega na prática, o que se faz? Né? As pessoas vêm às vezes trabalhar e às vezes precisa a questão da troca de uma fralda e as pessoas me perguntam como faz isso? E as pessoas tiveram até filhos. Eu fico pensando como fizeram isso, terceirizaram também. Então, meu Deus, que distanciamento tem entre uma teoria e uma prática.
E eu fico refletindo o tempo todo, né, sobre a questão da missão cósmica do educador. Então, Montessori faz isso, ela bota em xeque-mate se ser professor é a tua missão ou não. Então, as pessoas até divergem quando eu digo Montessori, para mim é para todas as crianças, mas não sei se é para todos os adultos educadores. Muitos até abandonam. Eu tive uma experiência na escola muito interessante. Veio uma moça para trabalhar conosco com uma carta de recomendação excelente. E realmente ela era uma pessoa muito dinâmica. Ela começou assim, trabalhando. Na primeira semana, ela era ótima. Passou a segunda semana, ela começou a ficar quieta, murchinha, 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 até que ela chegou e disse: eu preciso ir embora daqui. Ela disse, chorando. Daí eu disse, o que aconteceu? A gente fez alguma coisa? Aconteceu alguma experiência? Ela disse, eu aqui passo o tempo todo me vendo e eu sou péssima mãe, ela disse. Porque a delicadeza que vocês têm para com as crianças, eu nunca tive para com a minha filha pequenininha de 2 anos, ela disse. Isso está me causando uma dor e um sofrimento tão grande, eu tenho que ir embora. E ela foi embora. E eu pensei, Kátia, a função foi feita na escola, porque ela se rebelou, ela viu, e a partir dali mesmo não ficando, ela teria que repensar sobre as coisas. Então, Montessori tem muito disso. Ela nos coloca em xeque-mate, né? Sobre as nossas práticas para a gente decidir se realmente é aquilo que eu quero ou não. Né? Porque trabalhar com criança, trabalhar com gente nos exige um exercício, uma disciplina, porque, como tu disseste, nós viemos de uma educação rígida, nós viemos de uma educação que criança não tinha vez, não tinha espaço, e como é difícil, às vezes, como tu estás fazendo, fazer diferente. Muitas vezes a tendência que a gente tem é de repetir aquele padrão. Então, a gente tem que se disciplinar, reaprender, né? Para poder ser uma pessoa melhor junto às crianças. Que também não é deixar fazer tudo, porque as pessoas também leem, às vezes, que é laissez-faire, faz tudo, pode fazer o que quiser, né? Pode virar um bagunceiro, pode virar... Então, assim, como é difícil explicar que Montessori constrói na criança uma disciplina interna, né? Que é algo íntimo, que eu não preciso gritar, agora todo mundo tem que sentar, agora vamos parar. Não, isso é algo que a criança vai construindo no respeito do dia a dia, no ambiente esteticamente preparado, no cuidado, na delicadeza das palavras, né, no tom de voz. A gente entender, eu adoro quando tem crianças que passam por situações estressantes e na escola tem uma crise, eu digo, eu realmente estou te entendendo, eu digo para ele, deve ter sido bem difícil isso que está acontecendo contigo. Depois que passar, a gente conversa. E as crianças, sabe, chegam a fazer, alguém me entende? E aí depois eles relatam as angústias, as coisas que eles sentem, né, que vem às vezes de coisas de casa. A Enaira, que é minha parceira, ela é ótima, ela pergunta, tu queres que eu fale com a tua mãe, com o teu pai? Quem sabe eu converso. Eu quero, eles dizem, lá na minha casa eles não me escutam, mas se tu falar, eu acho que vão te escutar, não é? Então, é maravilhoso, são experiências. E isso, quando a gente fala de Montessori para todos, eu não visto o meu papel de professora montessoriana na escola apenas, né? Eu sou uma pessoa montessoriana em todos os lugares, então eu tenho que ter essa persona dentro de mim, e como indivíduo, e essa postura em todos os lugares que eu vou, no supermercado, na minha casa, com as pessoas que eu convivo, com os funcionários que eu tenho, com todo mundo, para ser verdadeiro. Né? E Montessori não é só para as crianças da escola, é também para os professores, é também para as pessoas que trabalham nos serviços gerais, é para as pessoas da comunidade, é para as famílias, é para todo mundo. Sim, porque quando a gente fala em cuidar das crianças, a gente não pode esquecer que essa criança ela não vive numa bolha, né?
que depois que ela sai da escola, ela vai para casa, e ela vai para casa da avó, e ela vai para o shopping. Então, a gente tem que pensar, na verdade, do entorno, né? Saber também, você estava falando no início do papel de ser importante as famílias terem, e as escolas serem próximas, né? Se unirem, que na verdade a missão é uma só, é educar, né? E é importante que a família e as escolas estejam juntas, e é importante que as escolas e as famílias se aproximem, e que as escolas também possam se aproximar, principalmente em casos de vulnerabilidade, que a escola possa abraçar também, não só a criança, mas a família, o entorno, né? Porque às vezes a gente está com a criança ali durante o dia, no caso de uma escola, e essa criança depois ela vai para casa e ela não tem às vezes o mesmo ambiente que ela teve na escola, ela não tem em casa. E às vezes questões muito básicas, inclusive, a gente está falando, né? De uma alimentação mesmo, às vezes saneamento. Tudo. Tu sabes que quando eu cheguei com o projeto Beija-Flor na escola Marieta, que é o projeto foi parar numa escola, como a escola era longe, a gente ia atender na escola. Então, eles me deram um espacinho da biblioteca no qual atendia as crianças. E a gente, no final do dia, às vezes, eu dava carona para levar para casa porque não tinha quem buscasse. Então, a gente se deparava com uma casa que não tinha água, uma casa que não tinha luz, e uma casa que muitas vezes não tinha comida, porque na escola as gurias fizeram um levantamento que segunda-feira era o dia que mais as crianças comiam. Então, se faziam durante a semana, sei lá, 5 quilos de arroz, na segunda tinham que fazer 7, porque elas vinham da fome do final de semana. E também uma outra experiência bem interessante, uma criança chegou pequenininha com o pé cortado na escola. E as professoras diziam assim, mas que coisa, essa criança com esse pezinho cortado, tinham dado ponto, essa criança não podia vir na escola, essa criança tinha que ficar em casa. Então as meninas, que depois é a Gisele e a Adriane, são seguidoras de Montessori também, fizeram uma excursão pedagógica com os professores pela comunidade, para mostrar a realidade. Então, elas foram caminhar na comunidade ao redor da escola. Chegaram na casa dessa criança do pezinho, tinha um tanque de amianto, que é aquele cimento, no qual esse tanque era para tomar banho, para lavar a louça, para escovar os dentes, para defecar, para tudo. E essa criança estava no chão, no pátio, nos fundos, com porcos e lixo, com aquele pezinho no barro, engatinhando ali, naquela situação. E a partir dali elas descobriram que às vezes a escola é o melhor lugar do mundo e que mesmo não sendo uma escola perfeita, ainda é um lugar que salva muitas situações. Então, Kátia, a gente tem um mundo muito desigual e que às vezes é uma experiência dessas que nem passa pela cabeça da gente que isso possa acontecer, nem das professoras que trabalhavam naquela comunidade imaginavam que a situação era essa, né? Então, o quanto a gente precisa ter esse olhar amplo e realmente ver quais as necessidades das pessoas da minha comunidade, as necessidades básicas, né? De alimentação, de moradia, de higiene, né? Quais são as necessidades? E às vezes a gente ou é um mecanismo de defesa para a gente sobreviver na escola, porque às vezes tu passa anos trabalhando, são tantas histórias que quando eu fui na Marieta fazer esse projeto, eu entrei numa depressão tão grande, Kátia, eu estava tão despreparada, que daí onde eu ia eu só via as misérias humanas. Eu comecei a ficar muito ruim, porque eu comecei a ver tudo aquilo. Depois nós fomos, em 2011, eu, a Gisele e a Adriane, a gente foi convidada a apresentar esse projeto da Escola Marieta no Senegal.
no Fórum Social Mundial na África. Foi outra experiência, assim, ó, não tem como descrever, mas também eu vi a miséria do meu país, do lado da minha casa, que eu não vi, eu tive que ir lá no Senegal para ver que do lado da minha casa eu tinha o Senegal. Eu tinha sede, eu tinha a fome, eu tinha a miséria, né? Então, quando eu digo para as pessoas que qualquer um que tem um pouco mais, que se ele puder plantar sementes, jogar as sementes, semear, que o faça. E Montessori é maravilhoso porque não precisa ser com bens materiais, mas com o trabalho da gente, né? Então, o que tu podes oferecer com o teu trabalho para alguém que precisa, né? Então, comecei com o projeto Beija-Flor e hoje, assim, na minha comunidade, quando as pessoas pedem, eu sou a primeira a dizer, estou disponível, posso ir ajudar. Me sinto cumprindo com o meu papel cósmico, né? O que o outro vai fazer com o que eu estou fazendo, ofertando, eu não sei. Mas, assim, eu estou indo. E a gente precisa ser, Kátia, incansável, né? Então, assim, esse teu papel não tenha vergonha, não tenha timidez, convide as pessoas, semeie as boas sementes, né? Que coisas lindas vão aparecer com certeza, vai sair dos teus muros para fora, eu tenho certeza absoluta disso. Ah, obrigada. Carla, eu não estou dando conta, eu queria pedir desculpa para as pessoas. Eu As não estou dando perguntas. conta, gente, de ver todos os comentários. Mas eu vou dar prioridade, porque tem pergunta. E aí, pergunta eu acho que é importante a gente responder. A Adriana Garcia está perguntando se vai ter um livro. Você tinha comentado do livro. O projeto Beija-Flor vai ser um livro? O projeto Beija-Flor, a gente começou a escrever ele para ser uma revista. E ele está enorme, o projeto Beija-Flor, que a gente quer fazer um relato da nossa experiência. Porque, assim, Kátia, o projeto Beija-Flor, ele surgiu sem nenhuma intenção. E ele foi se construindo um corpo gigante e já acontece há 14 anos. Então, a gente está escrevendo esse livro, né, essa revista, que a gente tinha vontade, porque a minha colega é psicóloga e às vezes ela assiste esses projetos sociais da psicologia e ela descarga meu sonho é apresentar o projeto social nesses grupos, né? Então a nossa intenção é fazer uma revista de forma informal nesse momento, porque tudo que a gente não escreve a gente perde. Então, a nossa ideia é registrar essas experiências maravilhosas que a gente teve, que só nos melhoraram e fizeram com que a gente aprendesse muito, muito, muito. Tem a Renata Barcelos, que esteve com a gente aqui também, lá de Camaquã. Ela está dizendo, Carla, lembro desse comentário dos quartos. Estava nesse primeiro encontro. Das histórias de vocês. Ah, sim, lá de Camaquã. Querida. Olha, eu curiosa para conhecer. Eu já conhecia essa história, as histórias de Camaquã, através do Gabriel Salomão, porque ele cita isso, as escolas públicas de Camaquã já faz bastante tempo, e aí eu fui procurar saber e pesquisei no YouTube e achei até alguns vídeos, e eu achei tão incrível, né? E aí nós tivemos a Renata aqui com a gente, que compartilhou um pouquinho da experiência da escola dela lá, da Irmãs Bernardinas. Adoro. E depois Márcia Righetti compartilhou a informação de que Sérgio Murilo também trabalha com capacitação, e você, né, que faz um trabalho lá que já de anos, né, de tempos, levando também não só formação, capacitação para os professores. E eu queria até aproveitar esse gancho, porque surgiu uma
uma confusão, eu acho até, né, das pessoas, quando a gente comentou sobre que Montessori precisava ser resgatada e popularizada, né? E você veja, você é de uma escola particular? Estou te ouvindo, só estou botando a bateria aqui. Você é de uma escola particular, nem por isso deixa de apoiar e capacitar professores da rede pública, como você disse, você sempre está disposta. Sérgio Murilo também diz que, através da escola Menino Jesus, já fez um trabalho semelhante, filantrópico, né, num educandário, e a escola... então, assim, não a gente, quando fala em fazer Montessori para todos, a gente não quer dizer que a gente quer dividir, né? Na verdade, é multiplicar, é disseminar, é reverberar, sabe? Dizer que o Montessori tem que ser para todos, que o Montessori tem que chegar a todos, é incluir e não excluir, né? Não é dizer que é para levar para uma classe em situação de vulnerabilidade. A gente precisa se juntar, na verdade, né? Somar mesmo. Passou? Uma? Querida, sabe, Kátia, que eu penso que a gente tem que desenvolver muito a empatia de se colocar no lugar do outro, né? Então, às vezes, quando eu estou indo para a escola, num dia chuvoso, no meu carro, e na frente tem uma mãezinha numa bicicleta levando seu bebê para a creche na chuva. Então, assim, eu passo refletindo em qualquer trajeto, em qualquer momento, por que que alguns podem e outros não podem, né? Por que que alguns têm e outros não têm? Então, eu acho que a educação, que é uma responsabilidade de todos nós temos o direito e o dever de oferecer, o direito de ter, né, a melhor educação, e a gente que pode um pouco mais tem o dever de ajudar. Então, a escola, ela precisa muito de ajuda, ela precisa da ajuda da comunidade, ela precisa da ajuda dos pais, ela precisa muito da ajuda dessa rede de apoio, como tu disseste, esse acolhimento, para que a gente consiga fazer melhor o desenvolvimento daquelas pessoas que por ali vivem, né? A gente na escola tem a nossa rua, a gente cuida da rua, a gente cuida da pracinha, a gente corta a grama, a gente cuida do lixo do vizinho, a gente cuida de tudo um pouco, porque todos somos um. Como tu disseste, não somos repartidos em partes, somos um, né? E como tem a teoria, acho que das janelas quebradas, se não me engano, que existia um bairro onde tudo era quebrado e ruim, e no momento que estava dessa forma, tudo de ruim acontecia nesse lugar. Então passaram a ter uns cuidados, vamos arrumar os vidros, restaurar os prédios, todo mundo passa a cuidar, então, né? Então é essa ideia de que a gente precisa cuidar um pouquinho de cada coisa que está ao nosso redor, e isso parece que contagia e todo mundo passa a ajudar e a partilhar, né, o melhor de si. E a gente vive num país muito grande ainda, que é tão diversificado, e como eu penso que as pessoas têm o que oferecer e às vezes não compartilham, não oferecem, né, ao outro. Então, é aprendizagem como pessoa humana o tempo todo, Né? Eu fiquei. O que eu quero deixar assim é que é uma grande besteira, uma grande bobagem a gente pensar que apoiar projetos voltados para situações, famílias em situação de vulnerabilidade, ou quando a gente diz que a gente quer levar um Montessori para a escola pública, ou quando a gente diz que a gente quer conhecer projetos
sociais, de forma alguma a gente quer desmerecer, ou a gente quer desvalorizar, ou a gente quer dividir a importância das escolas particulares, De jeito né? nenhum. De forma alguma. A gente precisa das escolas particulares, como a gente precisa das escolas públicas, como a gente precisa das comunidades, como a gente precisa levar Montessori para qualquer lugar que precise de liberdade, de autonomia, né? E a minha filha estuda numa escola particular, Montessori particular, porque a escola que a minha filha estuda pratica um valor, inclusive, que eu acho justo. Então, e eu estou querendo que o que eu quero, na verdade, é que todas as crianças e que todo mundo possa ter a oportunidade de desenvolver esse potencial, assim como a minha filha desenvolve. Assim como minha filha tem oportunidade, a minha filha pode estar numa escola particular, mas eu quero isso não só para minha filha, eu quero olhar para todas as crianças, eu quero olhar para todos os seres humanos. E, de novo, não é da infância ao envelhecimento, sabe? Então, não é dividir, gente, pelo amor de Deus. Teve gente achando que, não, então, não, pelo amor de qualquer coisa, né? É para multiplicar, eu não vou nem dizer somar, é para multiplicar, para disseminar. Porque se a gente começar a criar cabo de guerra, né? Entre escola pública, escola particular, quem pode pagar, quem não pode pagar, se Montessori é para um, se Montessori é para o outro, se Montessori é para pobre, se Montessori é para rico, a gente vai estar, inclusive, fazendo cometendo uma grande incoerência, porque Montessori prega uma educação para paz e não para competição. Perfeito. E assim, eu estava vendo um TED, sabe, da Stella Renner. A Stella Renner é a moça que criou o Maria Farinha, que trabalha com filmes. E ela foi visitar 9 países para ver sobre a questão da educação, né? E daí tem uma fala que eu peguei, que eu falei ontem, que eu gosto muito, que vem de encontro com o que tu disseste, que diz assim: se não cuidarmos de quem cuida das crianças, essa criança fica descuidada. Se acharmos que cuidando de nossos filhos estamos fazendo a nossa parte, precisamos entender que é neste mundo descuidado que nossos filhos terão que viver. Falamos sobre os filhos de todos. E é isso, né? São todos os filhos. São todos, sim. Eu quero ver essa potência em todos, sabe? E eu acho que essa potência, ela pode crescer, eu acho que a gente pode fazer crescer essa potência até a gente, quando a gente fala de ser um adulto preparado, a gente tem que, inclusive, resgatar essa potência dentro da gente. Dizer, não, eu sou capaz de fazer diferente, eu dou conta de fazer diferente, eu dou conta de romper esse ciclo, né? E é isso, assim, não tem a vontade, quando eu faço a pesquisa e tenho a curiosidade e inquietação de conhecer projetos, e inclusive eu coloquei projetos que levem Montessori para famílias em estado de vulnerabilidade ou não, né? Porque eu queria conhecer projetos, todos eles, projetos que levem Montessori para asilos, para grupos de maternidade. Eu tenho uma grande vontade de conhecer alguém ou de desenvolver alguma coisa nesse sentido, de levar, porque eu acho que tem muitas mães que chegam em Montessori com a criança já com 2, 3, 4 anos, meu Deus, e agora, o que eu faço, né? Fiz errado até agora, dá para corrigir? E se a gente for levar Montessori para grupos de maternidade, por exemplo, a gente não faz lá o tal do cursinho de, como chama? Eu não fiz, curso de gestante, né? Que chama. Por que não levar Montessori para curso de gestante? Tem espaço para levar Montessori para qualquer lugar, gente. A gente tem a Adriana Garcia aqui, que a igreja dela cedeu um espaço para ela fazer a sala, está fazendo dentro da igreja. E por que não? Olha, esse desafio é para ti, hein, Kátia? Não é? Olha que lindo que seria se os casais, né? Porque em grupos de gestantes vão quem?
vão geralmente casais, né? Olha que incrível seria se o casal, aproveitar aquele momento que o casal está ali para aprender como lidar com aquele ser que vai chegar ali, com aquele recém-nascido. Imagina levar Montessori para um grupo de maternidade, levar esse conhecimento, essa ferramenta para aquele casal que está ali antes do bebê nascer. Eu fico pensando nisso, e eu acho que, não sei se tem, alguém comentou para mim que tinha uma passagem de um livro da Montessori que falava sobre isso, eu ainda não tive tempo, não consegui chegar nesse texto para ler ele com calma. E eu fiquei encantada, né? Porque desde o nascimento, o cuidado do nascimento, né? E para todo mundo, e levar isso para grupos de gestantes em hospitais que sejam particulares ou para grupos de apoio a gestantes, de repente numa comunidade, por que não? Cabe em todo lugar, não é isso? Essas informações que a gente passa, estão desnecessárias, são fundamentais. Tudo que a gente ouve, ou fala, ou dialoga em pequenos grupos, as pessoas acomodam e aliviam tantas coisas. Essa minha colega, que é psicóloga, ela me ensinou muito também, a Leniara. Então, espaços de diálogos no qual as pessoas falam, são ouvidas também, ajuda muito, Kátia, e isso é Montessori. É não só falar, mas também ouvir, né? E a gente, isso eu não posso fazer, a gente pode ajudar dessa forma. Meu Deus, às vezes uma coisa tão simples, tão boba e simbólica tem um valor tão grande, né? E quando a gente fala de escolas públicas, é porque às vezes o acesso às coisas são tão mais difíceis, né? As pessoas não têm acesso a grupo de diálogo, não têm acesso a um psicólogo, não tem. Esse nosso projeto teve um ano, acho que mais do que uma vez, a gente fez uma rede de apoio. Então, assim, eu tinha crianças que tinham dificuldade na escola porque tinham dor de dente. Puxa, uma coisa tão simples, a gente conseguiu dentistas que voluntariamente ajudaram naquela criança a arrumar os dentes, né? Então a frequência passou a ser maior na escola porque a dor de dente não era tão constante. A gente conseguiu uma criança, um jovem que não enxergava. Aí o Lions fazia um projeto de avaliar quem tinha deficiência. Ele foi um oculista, conseguiram, e o próprio Lions deu um óculos para ele resolver a dificuldade. Pequenas revoluções, eu acho que foi a Edith Guion que fala, né? Que a gente às vezes quer mudar o mundo. São pequenas revoluções, coisas pequenas que a gente pode fazer na nossa casa. Se a gente tem escola, na nossa comunidade, o que a gente pode fazer para que isso realmente, né, tenha diferença para algumas pequenas pessoas, mas são vidas muito importantes. Eu vou pedir licença, Carla, eu vou ler Amanda Cabral, ela é a diretora pedagógica da escola da minha filha, e não por isso, né, todos os comentários são importantes, mas ela escreveu uma coisa muito bonita aqui. Até mesmo antes desse casal pensar em ter um bebê, trazer Montessori para o ser humano. Penso quão rica e leve será essa gestação, essa convivência em casa, essa vida a dois. Ai, que lindo, é verdade, é isso. É lindo. É isso, gente. Vida para a vida. Montessori é uma ajuda à vida e todas elas. É né? verdade. Carlinha, a gente, aqui, diferente do Instagram, eu gosto de fazer pelo Facebook por dois motivos. Primeiro, porque a gente não tem problema da live cair, e porque tudo que as pessoas colocam aqui fica guardado, né? Fica aqui para a gente olhar depois. E porque essa live vai ficar gravada aqui para sempre. E eu estou pegando aqui do Facebook depois. E eu divulguei ainda, porque eu comecei a baixar e também estou colocando no YouTube, porque eu acho que essas conversas e essas experiências que a gente está trocando aqui são coisas tão ricas e é um conteúdo diferente do que a gente vê no YouTube, né, sobre cama casinha ou birra. É real, né? Não é um mundo tão fantasioso.
Tu sabes que uma vez eu fiz um trabalho bem bacana, eu vi umas fotos na internet sobre um fotógrafo francês que tirou foto dos quartos das crianças em todo o mundo, né? E a partir dali as leituras que a gente poderia fazer, mas vai muito além disso, né? O Montessori vai muito além da caminha baixa e de um quarto, né? E as pessoas vincularam a isso muito. E Montessori é muito mais do que isso, né, Kátia? E acho que o importante é a gente entender que estamos aqui para partilhar o que a gente pode ofertar, que a gente está aqui para aprender o tempo todo, tem que estudar muito, né? Eu digo muito porque, assim, uma criança, quando a gente recebe no seio familiar, é um indivíduo que se forma na primeira infância e a nossa responsabilidade com ele é profunda. Então, assim, o quanto a gente tem que estar sempre caminhando, não é Montessori, né? Mas a gente, quanto humano, a gente sempre tem que estar caminhando, aprendendo, melhorando, compartilhando, para que a gente tenha uma sociedade, para que todos, né, sejam mais privilegiados. Eu quero aproveitar, cara, para a gente. Eu não tenho um problema de tempo, mas eu sei que tempo é precioso para todo mundo, né? E eu queria fazer um convite hoje. Eu coloquei um videozinho muito simples. Eu postei em vários grupos e na página aqui, inclusive, do Caminhar Montessori, já começando uma campanha com as pessoas com as lives que eu fiz com a Leila, com a Adriana, a Alessandra, a Júlia e todos esses projetos incríveis, essas pessoas que estão aí batalhando para levar os projetos delas adiante, cada uma com um propósito, uma está numa comunidade, a outra quer levar para a escola pública, a outra está dentro de uma igreja, enfim, não importa, todas elas estão trabalhando por uma missão só, que é levar Montessori mais longe, né? Mais longe e mais perto ao mesmo tempo, né? Mais perto da gente. E eu comecei uma campanha de apoio a projetos Montessori. E eu quero deixar esse convite para você e para todo mundo que está com a gente aqui, para apoiar esses projetos. Não precisa muito, às vezes. Se você puder doar, se você tiver habilidades manuais e você conseguir confeccionar um material inspirado em Montessori, ou se você for um marceneiro e você puder construir, né, produzir um material com um custo mais acessível, ou se você pode doar o seu tempo com um trabalho voluntário, ou se você trabalha com formação, pode oferecer uma vaga para quem oferecer uma vaga. E eu estou muito feliz das meninas, assim, a Júlia, eu não lembro, acho que Graça concedeu uma formação para a Júlia, uma outra moça estava ajudando Leila com material, e eu quero criar pontes, sabe? Se você pode ajudar, tem pessoas precisando de ajuda e tem pessoas que podem ajudar. Gabriel Salomão, quando eu fiz a pesquisa, ele me trouxe algumas contribuições, todas elas muito ricas e muito importantes, e uma delas que eu achei muito bem pensada, por exemplo, se você é um arquiteto, você pode ajudar a elaborar, porque muitas vezes, para se ter uma sala, você precisa de muito espaço, né? E, de repente, um bom arquiteto que possa pensar num espaço, numa sala, que possa aproveitar os melhores espaços para que não seja, para que seja possível num ambiente, num lugar um pouco menor, né? Então, qualquer ajuda é bem-vinda. Às vezes não é uma contribuição, a gente pensa em adotar um projeto, em apoiar um projeto, a gente pensa em coisas grandes, e não precisa ser. Pode ser, se você tiver condições pode ser, é muito bem-vindo. Mas se você puder, Leila contou para a gente que um doou uma lata de tinta, o outro doou três sacos de cimento, e assim ela foi conseguindo fazer a reforma que precisava na escola, né, na creche. Eu acho que foi a live uma anterior, que alguém fazia uma feira
e que o valor, uma porcentagem das pessoas que vendiam foi isso. Garcia, com a Feira do Bem. A Leila, ela é de Santa Cruz, uma comunidade no Rio de Janeiro. E a Adriana Garcia, que está aqui com a gente também, que eu falo que ela é uma empreendedora acima de tudo, né? Porque além dela pensar num projeto Montessori, ela pensou em outro projeto para apoiar o projeto Montessori, que é a Feira do Bem. Então, assim, então aí ela chamou pessoas próximas ali da comunidade e amigos que podiam trabalhar, ceder, né? E 80% ficava para eles, 20% ficava para o projeto dela. E olha que pessoas incríveis, que ideias bacanas que a gente tem. E para esses projetos seguirem, precisa de um pouco de apoio. Né? Tem outras pessoas, eu ainda não consegui conversar com todo mundo, porque aqui a gente vive vida prática. É um lar Montessori mesmo, assim, da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir. A gente não tem aqui eu, marido e criança para cuidar, para gerir toda uma casa. E então, a gente vai fazendo de acordo com o que eu consigo, né? Mas apoiar esses projetos com qualquer coisa que você consiga, sabe? Com tempo, com contribuição financeira, com uma formação, com um projeto de arquitetura. Toda ajuda é bem-vinda para essas pessoas. Kátia, eu vou olhar com muito carinho isso e acho que é por aí mesmo. Essa rede de ajudar uns aos outros, né? O que eu posso oferecer, e a gente até está numa formação online agora, a gente tem algumas bolsas que a gente ofereceu, mas já estamos num processo avançado, mas se tiver outra, com certeza eu vou oferecer desse teu grupo aí uma oportunidade para poder compartilhar, né? Olha que maravilha. Boa. E se maravilha. Tu me cobra, viu? Não, não. E é isso, assim, a intenção dessa campanha de apoio ao projetos Montessori é criar pontes entre pessoas que podem ajudar e pessoas que precisam de ajuda. E não sei se, de repente, eu estava pensando em fazer um grupo de Facebook e colocar essas pessoas em contato umas com as outras, ainda não sei direito, eu preciso estudar ferramentas para fazer. Mas a campanha já está no ar, e eu acho que está no site, porque no site eu tenho mais ferramentas eu coloquei vídeo junto com a campanha, então tem um videozinho lá da escola da Tanzânia, e eu coloquei como a pesquisa iniciou, e pedindo apoio para esses projetos. E toda ajuda, te agradeço pela oferta da Bolsa, certamente a gente vai achar alguém que vai... Com essa questão online, como aproximou essas questões também, né? Que antes a gente precisava, meu Deus, tem que se deslocar, tem que ver estadia, e com as questões online a gente consegue ajudar. É óbvio que não é, eu disse, hoje até coloquei que eu achei as fotos da Semana Farroupilha, que é muito comemorada aqui no Sul, do ano passado, né? O que a gente perde? A gente perde gosto, a gente perde cheiro, a gente perde sabor, a gente perde tanta coisa não estando presencial, né? Mas, enfim, é uma situação diferente que a gente está passando, talvez tenha uma aprendizagem muito grande para a humanidade nesse momento. Então, Kátia, eu quero agradecer, vou começar a me despedir, né? E pode contar comigo sempre que precisar para a gente divulgar e partilhar, ok? Eu quero agradecer você, muita gratidão por você ter realmente se disponibilizado. A gente já está aqui quase 1h20 de live. Muito obrigada mesmo, de todo o meu coração, pelo teu apoio. Não só nessa live, eu tomei a coragem de te convidar, porque você estava presente nas outras, todas as lives, né? Desde a live que eu estava lá com a Camila Isola, que a Camila Isola me convidou através da Escola Montessori de Campinas, e você tem vindo acompanhando as lives aqui. Eu falei, poxa, se ela está em todas as lives aqui, gosta, tenho que... Adoro. Eu tenho que fazer esse convite. Muito obrigada. Eu quero agradecer por todo mundo que esteve aqui com a gente. Eu quero pedir desculpas mais uma vez, porque eu não consegui
acompanhar, mas eu acho que muito mais rico do que acompanhar e ficar colocando todos os comentários aqui foi ouvir você, né? Tudo que você teve para trazer para a gente. Muito, muito obrigada. E se você quiser depois voltar nos comentários, estão todos lá, tem coisas lindas para você ler. Olhar, com certeza. Voltar lá e interagir com as pessoas, tá bom? Um grande beijo para todo mundo. Uma boa noite e uma noite cheia de paz para todo mundo. E assim seja. Um beijo. Um beijo, gente.